R$ 1 milhão por ano, todo ano, desde 2016, trabalhando com robôs. Isso mesmo, 2016, 17, 18, 19 e 20. E agora em 2021, com certeza eu vou conseguir também. Eu tenho uma máquina de fazer dinheiro na minha mochila e vou te mostrar como você também pode ter a sua. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Opa galera, eu me chamo Yuri Ribeiro e falo daqui de Minas Gerais. Eu vim aqui te mostrar o meu resultado nos últimos 2 meses. Mais de R$30 mil. E esse valor aqui é tudo graças ao João Pedro e todo o ensinamento que ele nos proporciona dentro do curso Robô Milionário. Bora começar o ano de 2021 com o pé direito? Você também pode ter esses mesmos resultados. Quer saber como? Clique no link aqui embaixo e vem comigo. E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje. E olha que o dia ainda está começando. Tá bom assim? Para começar o dia? Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. 1 mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Já deve estar dormindo e ele vai participar conosco também aqui do Troca de Passes. Vai aparecer no nosso telão. O pai do bem, seja bem-vindo e parabéns pelo teu guri. Exatamente, obrigado aí. Hoje o dia foi longo, dificuldade para ele dormir, mas agora está dormindo, que a gente combinou, falou, ó, hoje tem troca, tem paredão, então ó, fica um pouquinho quietinho aí, deixa passar o Big Brother, aí ele pode acordar para mamar e tudo isso. A gente vai falar desse Flamengo aí, que a gente pode dizer que é o feliz ano novo do Flamengo, né? Não seria exagero, por mais que seja a 7ª rodada já do Carioca, mas a primeira rodada onde o Flamengo vai ter força máxima, a primeira rodada com o Rogério Ceni no banco de reservas, tirando o Gabriel, que jogou sábado contra o Boa Vista, um time todo novo, todo completo, e a grande novidade diante da expectativa é a manutenção do Arão na defesa. Não é uma novidade porque já foi do Brasileirão, mas até com o Bruno Viana muito bem nesse início de Carioca, esperava-se uma zaga formada por zagueiros, mas o Rogério Ceni, até visando aí a Supercopa e até por uma coerência ao time que conquistou aquela arrancada ali que deu o octacampeonato brasileiro, manteve o Arão na defesa, manteve o Arão ali na zaga, joga ao lado de Gustavo Henrique, então o Flamengo é quase com força máxima, deve ter a volta também de Diego Alves, então o Flamengo aí que faz esse laboratório, 2 rodadinhas contra Bangu e Madureira, mas está pensando mesmo na Supercopa contra o Palmeiras, dia 11, em Brasília. Caê, vamos fazer o seguinte, temos vários assuntos para conversar com você, para ouvir a opinião do Mansur, também do Rafa. Vamos colocar o campinho, já que você começou a falar da provável escalação, a gente passa cada nome e aí você vai trazendo as informações ainda mais detalhadas, pode ser? Vamos lá, não tem muita novidade, como eu disse, Diego Alves, Isla, Gustavo Henrique, Arão e Felipe Luiz, meio campo com Diego, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, ataque com Bruno Henrique e Gabriel. Repito que a grande surpresa aí diante da chegada do Bruno Viana e do que se esperava é o Arão mantido na zaga. Rodrigo Caio ainda fora, mas a boa notícia também é que a tendência é que ele já jogue contra o Madureira no domingo, para ficar à disposição para a Supercopa, mas é esse Flamengo aí que mantém o padrão, o estilo de jogo do time campeão brasileiro. E até eu queria trazer o debate, trouxe ontem no Seleção, mas o Mansur e o Rafa são especialistas aí. Um Flamengo que não tem muito a ver de formação, de tática, de posicionamento com o que vinha sendo o do Mauricinho, né? Um Flamengo que foi muito elogiado ali pelos jovens, Hugo Moura, João Gomes, Mateuzinho, aproveitaram bem a oportunidade, mas pensando que agora mesmo começa para valer a temporada, eu confesso que são mais avaliações individuais, mas que são jovens que vão ter que se enquadrar num estilo diferente de jogar do que eles vinham jogando com o Mauricinho, né? Já que você fez essa tabeladinha já, praticamente, né, essa troca de passes, a bola tá com o Mansur. Pega aí. Comigo? Tá bom, peguei. Olha, eu acho o seguinte, eu acho que se você pensar em termos de desenho tático, o time do Mauricinho ele tem uma diferença em relação ao time de alguns momentos do Rogério, de quase todos os momentos do Rogério, porque ele utilizava um formato de 4-3-3, mais com um volante e 2 meias, embora o segundo fosse o João Gomes, um jogador jogando de mais de uma intermediária a outra. Só que em termos de modelo, ou seja, eu acho que isso não impede muito a observação individual de alguns jogadores.
Porque, em termos de ideias, havia ideias parecidas de uma construção desde a defesa, de uma tentativa de jogar no campo de ataque. Eu acho que isso não altera tanto. Foi possível, por exemplo, ver que pelo menos a gente fala em carência no elenco do Flamengo, pode parecer até estranho, né? Mas, enfim, embora o Flamengo tenha um time titular muito forte, especialmente com essa formação, mantendo o Arão no setor defensivo, na dupla de zaga, ela acaba tendo um efeito em cascata desse time do Flamengo, descobrindo alguns setores do time, do elenco, ou seja, das peças de reposição. Você traz o Arão para a defesa, você fica com o Gerson e o Diego como os volantes titulares, apenas com o João Gomes como peça de reposição, como especialista dessas duas posições à frente da defesa. O estadual permitiu uma afirmação do João Gomes e o aparecimento do Hugo Moura, embora ainda seja necessário observar um pouco mais o Hugo Moura, por exemplo, em jogos em que ele for mais pressionado, se ele vai ser rápido o suficiente para essas primeiras ações com bola na saída de jogo. Mas ele deixou boas sensações. Só que a partir daí, quando você traz o Diego para ser o segundo volante, o elenco do Flamengo passa a ter uma outra peculiaridade, que são os dois únicos meias ofensivos do time, jogadores com essa característica, Everton Ribeiro e Arrascaeta, os dois únicos jogam. Sempre que é preciso substituir um dos dois, aí você tem sim uma alteração de característica. Ou o Vitinho, que é um jogador que eu acho até que rende melhor pelo centro do ataque, mas que pode jogar pelo lado, mas é quase sempre um atacante de lado de campo que entra. Então, eu acho que o fato é que o estadual serviu para observações individuais, sim, na minha opinião, embora eu compreenda muito o ponto que o Caio colocou, acho pertinente, mas acho que serviu para observações individuais, serviu para deixar alguma tranquilidade sobre o Bruno Viana como uma peça que está pronta para entrar a qualquer momento na defesa, sobre os dois volantes, mas o Flamengo segue com uma necessidade, na minha opinião, de ter pelo menos um meia que seja substituto de Everton ou Arrascaeta quando necessário, para que você não precise sempre mexer na estrutura do time. Agora, aproveitando já para passar a bola para o nosso lateral direito aqui, ó. Estou um pouco mais à frente, né? Eu sou do time da frente, estou no ataque. Tem fôlego para ir e voltar esse lateral aí? Será? Nenhuma Tem? chance, Caê. Ah, para, Rafa. É lateral isso? Você defensivo, mixa, joga lagartixa? preso na linha de defesa. Ah, Rafael. Você tem que dar conta. Não, que nem diz lá na terra, não tem micha, não lagartixa. passo da linha do meio campo. Hã? Não passo da linha do meio campo, é só a marcação. Tá bom. Vou aproveitar aqui o conhecimento do Rafa. Rafa, na tua opinião, você acha que os times, o Flamengo poderia ou deveria usar na base o mesmo modelo do time principal, como acontece também no Barça, que a gente já acompanhou e a gente já ouviu falar? Eu acho que o efeito Barcelona, ou o projeto Barcelona, era muito específico, né? Eu não acho que replicar é o melhor dos mundos. Eu entendo que o jogador, na base e em toda essa trajetória até chegar ao profissional, ele tem que vivenciar o maior número possível de experiências, né? E para isso eu acho que estar moldado num mesmo sistema tático, num mesmo modelo, conceitos sempre idênticos, isso pode, na verdade, fazer com que ele não tenha repertório tático, né? E então eu acho que ele tem que vivenciar as diferentes experiências, as diferentes funções, inclusive, dentro do campo de jogo, e mesmo em determinada função, critérios diferentes de utilização, assim. Não necessariamente, se o cara é um ponta, ele joga às vezes atacando o corredor, às vezes com o pé invertido vindo por dentro, ele vai ser construtor às vezes, ele vai ser um cara de profundidade às vezes, para crescer esse repertório tático. Eu não acho tão fundamental assim que você replique. Você vai estar falando até, talvez, de uma acomodação mais fácil num salto do sub-20 para o profissional. E aí a gente pode até falar de times que tenham desenhos parecidos e estratégias de jogo e conceitos parecidos. Isso vai facilitar o aproveitamento do jogador do sub-20 no profissional. Mas se ele vier sempre, né, no seu histórico, na sua bagagem, com essa visão bem enquadrada em determinados conceitos e uma determinada forma de atuar, o que vai acontecer é que ele não vai conseguir expandir, né, o seu jogar. Eu acho que isso é mais importante pensando em carreira, em formação, em trajetória futura, do que simplesmente só adaptar a forma como ele atua de uma categoria para outra para ele dar uma resposta imediata no profissional. Isso acaba sendo pequeno se você pensar no todo, né, de maneira mais complexa. Vamos voltar lá para o nosso lateral esquerdo. Pai do bem. Fala, meio de campo, Perdão, vai. Desculpa. Já estou atrapalhando o andamento aí dos trabalhos, mas enfim. Só para acrescentar uma coisa que eu acho importante. Claro. Eu concordo inteiramente com a questão do Rafa quanto à formação.
E acho que no mundo real do futebol brasileiro tem outros dois elementos. Primeiro, você vai unificar com o quê? Se o profissional você tem mudanças seguidas de treinador sem observar quase nunca uma coerência de modelo. São raros os clubes que você aponta o dedo e vê nas trocas de treinador uma coerência de modelo. E segundo, a realidade é que boa parte da linha de produção do futebol brasileiro, e inclusive isso está muito claro no orçamento dos clubes, o quanto se conta com venda de jogador, né? Quanto mais você der a ele um repertório, você prepara ele para diferentes contextos de diferentes mercados que possam vir a absorvê-lo. Então, a formação de um jogador mais polivalente também atende a algo que hoje é fundamental na sustentabilidade financeira de muitos clubes brasileiros, que é a venda para o exterior. Caemota, lateral esquerdo, você consegue, né? Joga com o pé invertido, mas tudo bem, a gente tem recurso. Isso é boa. Te botei numa rua, então. Bom, vamos falar da situação do Rodrigo Caio, que deve estar à disposição somente, então, para a final da Supercopa no dia 11, certo? Exatamente. O Rodrigo ele jogou ali aquela retinha final de brasileiro, já no sacrifício, assim, teve uma temporada com muita dificuldade, muitos problemas de lesão. E aí, ali, quando chegou na reta final, ele foi mesmo para o tudo ou nada, jogo contra o Corinthians, jogo contra o Inter, jogo contra o São Paulo. Acabou se desgastando um pouco mais do que deveria até. E aí, toda a comissão técnica com o DM, eles fizeram já uma programação prevendo que ele se preparasse para a Supercopa. Então, ele só se juntou ao elenco nessa semana, vai começar a trabalhar com todo mundo com bola a partir de quinta-feira. A tendência é que jogue contra o Madureira e se prepare para enfrentar o Palmeiras. Foi até assim também ano passado para o jogo contra o Atlético Paranaense, depois da Recopa também contra o Del Valle, quando ele volta também de férias com lesão e se prepara para esses jogos importantes. E também é bom pontuar que o Flamengo chegou ao tal do patamar, onde ele se dá o luxo de que esse carioca, a verdade é que ele entra só para não perder, né? Mas tudo gira em torno ali da Supercopa no momento, depois do início de Libertadores. Então, a percepção da comissão técnica e ali internamente era de que não tinha por que arriscar nada com o Rodrigo Caio, até para que ele tenha uma temporada de menos lesões. O Rodrigo Caio, que é uma peça fundamental nesse elenco, seja Arão, seja Bruno Viana, seja Gustavo Henrique, seja a gente lá improvisado, é Rodrigo Caio mais um na defesa. Então tem essa preocupação mesmo para que ele esteja bem na temporada e visando esse jogo do Palmeiras em Brasília. Eu ouvi bem, você falou seja agente improvisado. É verdade isso? Não sei se você sabe, mas eu formei uma das grandes duplas de zaga da história da Copa Sérgio ao lado de Thales Soares. Né? Ah, é? Sabia Era não? uma coisa bem Meu assim, Deus. meio que eu como... Mansur acompanhou algumas partidas ali, eu como bom campista, né? Tava ali meio estilo Advan e Thales Soares com toda a sua classe, estilo veterano. Que isso, o Mansur duvidou, hein? Não, eu não posso falar nada, porque você sabe de que eu jogo, né? De teimoso. Ai, meninos, vocês são demais. O Rafa só ri, né, Rafa? Fica só ali fazendo aquela análise e tal. Jogar que é bom nada. É um passado muito distante. Passado muito... Olha, ainda mais nessa situação que a gente tá, né? Não dá nem para arriscar jogar uma bolinha, mas saudade de tudo que a gente já viveu. Aproveitando que o Caê trouxe essa situação do Rodrigo Caio, falou que o Flamengo tá realmente num outro patamar, em que o estadual acaba não sendo o principal objetivo. Rafa, a entrada do Rodrigo Caio, então, antes, quem sabe contra o Madureira, vai ser só para ganhar ritmo mesmo. É para isso que o estadual vai servir nesse momento. Eu acho que é o melhor. O Flamengo, ele abriu uma margem tão grande, né, quando a gente compara com o futebol carioca, que ele vive o melhor dos mundos. É claro que há uma pressão, né? Se o Campeonato Carioca não for conquistado, isso vai ser considerado um fracasso pela diferença, enfim, de investimento, de qualidade do grupo de atletas, de objetivos na temporada. Mas, por outro lado, isso facilita o que é esse princípio. Ainda mais num ano tão atribulado, né? A gente tem falado de um 2020 de exceção, o 2021 também é, né? São 2 anos colados, esse começando a temporada já dentro de março e tendo que dar uma resposta, sendo que a gente termina, pelo menos em teoria, a temporada no princípio de dezembro. Então vai aglomerar tudo, vai acumular jogo um atrás do outro. O Flamengo tem elenco para isso e acho que tem que considerar, sim, o estadual como um laboratório, como uma afirmação de jogadores, né, satélites dentro do elenco, jogadores para complementar esse 11 principal. E aí a resposta do João Gomes é importante, a resposta do próprio Hugo Moura retornando também. Acho que o Bruno Viana foi muito bem, né, dentro do campeonato estadual. Acho que vai brigar, sim, por titularidade,
Mas aí tem o desenho do Arão, que o Caê trouxe para a gente, e essa utilização na dupla de zaga, né? Eu entendo o Rogério, não acho absurdo a questão da qualidade na saída, muito determinante nos grandes momentos, né, da temporada para o Flamengo, mas o desenho de estadual está redondinho. O Rodrigo Caio é primeira prateleira no futebol brasileiro, né? Um dos principais zagueiros que a gente tem, nível de seleção, de convocação, e acho que o que pega para ele mesmo é essa questão física. Num ano como o que a gente vai viver agora, então, daqui para frente, mais fundamental ainda, que seja trabalhado assim na ponta dos cascos, para dar uma resposta muito próxima do ideal sempre que estiver à disposição. E que diminua, né, a incidência de lesões para ter um número maior de partidas, inclusive nos momentos decisivos da temporada. Vou jogar direto ali para o Caê, que depois eu quero ouvir o Mansur também, que a gente tem bastante coisa. Ainda nesse bloco vamos falar de Grêmio, o Grêmio que acabou desistindo do Borré. Daqui a pouco tem informações com o Lucas Bubbles, nosso repórter diretamente de Porto Alegre. Então, aguentem aí, tá? Aguentem aí. Vamos falar do PP. O PP e o Flamengo querem continuar juntinhos ainda, é isso? Exato. O PP é muito mais uma questão de mercado. Um Flamengo que não tem tanto dinheiro para investir nesse mercado, depois de 2 mercados milionários aí nos últimos anos. Então, até como o Mansur disse, já tem identificado algumas carências. Essa posição do Arrascaeta e do Ribeiro é uma das principais, até porque os dois devem desfalcar o time por muitas rodadas com seleções uruguaia e brasileira. Tem também a questão do goleiro, né? Porque é o último ano de Diego Alves, Hugo Souza oscila muito e também tem Olimpíadas, chance de proposta da Europa. Então, o clube busca no mercado um meia para ser opção a esses dois e um goleiro. Só que enquanto não tem dinheiro para isso, ele não quer se desfazer do PP. PP que já é um caso inusitado, porque ele estava totalmente fora dos planos, mas quando o Pedro Rocha vai embora, o Rogério pede que se renove com ele, porque não tinha como inscrever mais ninguém no Brasileiro. Ele acaba sendo muito útil ali naquela reta final, mas renovou apenas por 6 meses. Então, o que clube e atleta pensaram? Não tem por que renovar por mais 6, porque ele continuaria livre para assinar um pré-contrato. Então, a tendência é que se assine até o final do ano que vem. E se por acaso ele continuar sendo útil, ele fica aqui. Se ele perder espaço por conta, como falamos, de Hugo Moura, de João Gomes, de tanta gente, ele pode ser emprestado e é uma opção do Flamengo de fazer caixa, de fazer dinheiro com uma venda futura. Então, a tendência é que se renove até o fim do ano que vem. O atleta e seus agentes entendem que é interessante manter a grife Flamengo, mesmo que ele não jogue tanto, e para o clube é bom manter uma peça, já que não tem tanto dinheiro para investir, né? E na reta final do Brasileirão ele chegou a ser utilizado, deixou a marca dele na vitória contra o Palmeiras, então também faz sentido o Rogério Ceni pedir a permanência dele. Caê, hoje quem falou foi o meia Diego Ribas, e a gente também separou um trecho, né? Isso aí, e a gente pegou um trecho de uma parte bem interessante que foi, ele cita um discurso do Rogério do ano passado sobre a tão sonhada dinastia, hegemonia que virou obsessão entre a torcida, e ele fala sobre isso, sobre o quanto que é difícil fazer esse tipo de sequência de vitórias. Eu acredito que nós temos uma mentalidade vencedora, né? Ela vai além da conquista de um título. É constante, em cada treinamento, a cobrança de estar fazendo sempre o nosso melhor, de estar performando da melhor maneira possível, e isso é uma mentalidade que nós temos dentro desse clube, e que, como foi comentado, né, na temporada passada, o Rogério Ceni até disse, foi muito feliz no que ele disse, que não seja apenas 1 ou 2 anos, né, de vitorioso, sim, uma era vitoriosa, e esse é o nosso objetivo. É isso que nós queremos, e para isso temos que exigir muito um do outro, para que nós possamos manter esse nível, e eu creio muito que nós vamos conseguir. Agora eu quero ouvir o Mansur, depois do Diego. O Diego está muito à vontade, 36 anos, tem experiência, e falou que sim, né? A gente ouviu ali um discurso muito, não cauteloso, mas um discurso muito à vontade, muito tranquilo, eu diria. E na verdade, tentando lidar com essa expectativa de sarrafo muito alto que cerca o Flamengo. A gente vive uma era do futebol em si, em que você teve uma concentração de riqueza, uma concentração de renda numa quantidade menor de clubes. No cenário, em vários lugares do Brasil, não escapou a isso, você ampliou diferenças. E elas estão muito claras nas ações de mercado, nos planejamentos, na ambição que cada time tem ao começar uma temporada. Cada vez mais você deixa lá no passado aquela história dos 12 grandes com obrigação de ser campeões. Isso, por vezes, gera expectativas muito altas, a ponto do Flamengo...
Pessoal, olha só, o mês nem acabou ainda e dá uma olhada nos meus resultados. Mais de 100 mil reais em vendas utilizando robôs que vendem pra mim quase no piloto automático. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link aqui embaixo e vem comigo que eu vou te mostrar o meu método 100% testado e 100% comprovado que eu uso para fazer vendas todos os dias pela internet usando robôs.